O Brasil acordou mais uma vez escandalizado com as trágicas políticas adotadas pelo governo interino do golpista Michel Temer. Vi ontem aqui alguns senadores nos pedirem calma, porque é um governo que está apenas começando e vai acabar logo, eu tenho certeza. Mas pelo fato de ter somente 5 dias, nós deveríamos ter mais condescendência com ele. Vi ontem alguns senadores que pediram essa condescendência. Mas que condescendência nós temos que ter com um governo que, em sendo interino, tem a proeza de, em menos de uma semana, cortar a presença de mulheres e negros nos ministérios, extinguir a Previdência Social, jogando aposentados e pensionistas numa profunda incerteza, acabar com o Ministério da Cultura, colocar em risco os direitos dos indígenas e dos quilombolas, propor cobrança de mensalidade em universidades públicas, desmontar órgãos de controle como a CGU, propor a recriação da figura do engavetador geral da República e, nesta terça-feira, vem assombrar os brasileiros com revogação de atos do Minha Casa Minha Vida e com a informação de que pretende reduzir o Sistema Único de Saúde e eliminar em até 30% o número dos beneficiários do Bolsa Família. Como ter condescendência com essa junta provisória, cujos primeiros atos se assemelham a um roteiro de filme de terror? O que é que querem os seus defensores? Aliás, eu não os vejo aqui. Senador Randolph, senador Armando Monteiro, até hoje, desde ontem, eu não vi nenhum defensor do governo aqui assumir aí o apoio a essas medidas esdrúxulas. O que é que querem os defensores desse governo? Que nós silenciemos até que todas as políticas públicas que retiraram o Brasil de um atraso secular e de uma miséria desumana sejam destruídas por completo? Não, nós não vamos nos calar, porque não haverá transigência com o desmonte do Estado que está sendo perpetrado por esse governo nefasto. Vejam, por exemplo, o que diz hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o mesmo parlamentar que, como relator do Orçamento Geral da União, no ano passado, quis cortar 40% dos recursos do Bolsa Família. Ele diz que o Brasil, a partir de Michel Temer, não tem jeito. Vai ter que suprimir direitos constitucionais dos cidadãos. Olhem bem, o ministro da Saúde de Temer diz que, a partir de agora, direitos assegurados pela Constituição Federal de 88 serão retirados. Entre eles, o acesso e a cobertura universais ao sistema de saúde. À saúde, na verdade. Ou seja, o ministro da Saúde desse governo golpista vem anunciar o início do fim do SUS. E ele diz o seguinte, abre aspas, quanto mais gente puder ter planos de saúde, melhor, porque vai ter atendimento patrocinado por eles mesmos, o que alivia o custo do governo em sustentar essa questão. Fecha aspas. Observem bem a visão do ministro. Quanto mais gente pagar plano de saúde, melhor. O cidadão paga imposto não para melhorar o sistema público, mas para depender de um plano privado.
Essa é a lógica do governo ilegítimo que muitos ajudaram a chegar sem voto ao Palácio do Planalto. E não admira que o ministro da Saúde tenha essa visão em favor dos planos privados. Então, ele acaba atendendo a Michel Temer, que propôs naquele entulho ideológico chamado Ponte para o Futuro, o que classifica como reorganização do SUS. É um escárnio completo. O ministro diz ainda, abre aspas, a Constituição só tem direitos, não tem deveres. Não vamos conseguir sustentar o nível de direitos que lá existem. Vamos ter que repactuar, como aconteceu na Grécia, que cortou as aposentadorias. Fecha aspas. Vejam bem, esse é um governo que fala em corte de aposentadorias e que o ministro da Saúde diz que, no fundo, essa questão do fim do SUS não é com ele. São assuntos da área econômica em que eu não quero interferir, entende Ricardo Barros. Ora, então, é um escândalo, é a destruição a passos largos de anos de políticas sociais exitosas. É a marcha acelerada do retrocesso, que mostra a sua mais perversa face, que entrega nas mãos dos tecnocratas políticas sociais insensíveis, sensíveis. Em vez de fortalecer o SUS, garantir a manutenção de todas as conquistas e buscar novas conquistas, promovendo uma interação equilibrada entre os setores público e privado, esse governo chega para destruir o primeiro em favor do segundo, deixando à míngua mais de 150 milhões de brasileiros que hoje são dependentes unicamente do SUS. É uma vergonha e que vai na contramão de tudo o que acontece hoje em termos internacionais. Até mesmo os Estados Unidos, um país cuja seguridade social sempre se caracterizou por um padrão liberal, em que na área da saúde nós tínhamos mais de 25% da população sem qualquer tipo de atendimento à sua saúde, porque não podiam pagar planos de saúde e não eram pobres nem idosos o suficiente para poderem usufruir do sistema público de atendimento aos mais pobres e aos mais velhos. Portanto, 25% morria praticamente à míngua. No entanto, no governo Obama, com a implantação do chamado Obamacare, todos os americanos passaram a ter direito a um plano de saúde subsidiado pelo governo. É pela via americana a chegada a um sistema universal. E nós que lutamos tanto por um sistema universal, vemos agora o único que não poderia defender isso, que era exatamente o ministro da Saúde, defender que nós passemos para um sistema com limitações ao acesso universal à saúde da população, senhor presidente. Nobre senador, pois eu queria uma parte, por gentileza. Agradeço a Vossa Excelência. É realmente lamentável ouvir uma atitude como essa. Como é inadmissível, por sinal, né? O SUS é uma grande conquista dos brasileiros e acho que todos nós, e falo como senador do PMDB, todos nós temos que unirmos força e não permitir jamais um retrocesso dessa monta. Acho que o presidente em exercício atualmente, o Temer, não concordará com a atitude como essa do ministro. Acho que nós temos que fazer audiências públicas, deixar claro
falar um discurso como esse de Vossa Excelência, porque essa é a voz do nosso povo brasileiro, que todo mundo depende do SUS para poder ter uma saúde mínima, inclusive já que os planos de saúde, que inclusive nós devemos apresentar uma CPI aqui para poder discutir os planos de saúde que não cumprem aquilo que é contratado, tá certo? E a gente passa essa míngua de ver amigos e colegas morrerem em filas por causa da enrolação dos planos de saúde, que vende uma coisa e depois, na hora de agir, não agem, tá certo? E quando o SUS, que é a única questão que ainda nos socorre e dá uma atenção aos doentes do nosso país, tá certo? Principalmente a população pobre, classe B, classe C, D e E, a gente não pode admitir uma situação como essa. Então, quero colaborar com Vossa Excelência, parabenizá-lo pela fala e dizer que todos nós precisamos fazer uma cruzada para frente em defesa do SUS e jamais permitir que essa sanha privatista ou que essa sanha destrutiva das conquistas brasileiras possa prevalecer nesse momento tão importante em que nós vivemos em nosso país. Senador Hélio José, agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e digo que, por exemplo, hoje no Brasil, as desonerações na área da saúde somam, segundo estudos, um total próximo de 20 bilhões de reais por ano. Lógico que é importante que haja desonerações da Previdência Social para organizações filantrópicas. Consideramos que seja importante continuar a garantir para a classe média que ela possa deduzir das suas declarações de imposto de renda aquilo que gastam com planos de saúde ou com o pagamento direto do próprio bolso, mas nós queremos que a população vá contratar toda ela planos de saúde para que o setor público gaste menos. É uma questão de prioridade, senhor presidente. Não estamos pedindo aqui que haja uma estatização de todos os setores econômicos e da sociedade, mas as áreas públicas, as áreas sociais, as políticas sociais têm que ser garantidas e estendidas a todos como uma ação do Estado. Isso é o que nos difere exatamente da concepção liberal ou neoliberal. Nós entendemos que o Estado é importante existir para garantir condições de igualdade de oportunidades e de garantir os direitos de cidadania mais elementares. Aí ele vai se desculpar, se desmentir. E aí fala uma coisa pior. Cita a PEC apresentada pelo deputado Eduardo Cunha, que propõe exatamente que as empresas sejam obrigadas, todas elas, a garantir plano de saúde para os seus empregados. Não sei se nesse negócio aí já tem alguma coisa que se consegue na hora da eleição, não sei. Conhecendo Eduardo Cunha, tudo é possível. Mas do ponto de vista de política de saúde, isso é um aborto, isso é um equívoco, isso é uma visão absolutamente atrasada. Então, ninguém é obrigado, sendo ministro de Saúde, a conhecer tudo, a saber tudo da área da saúde. Mas as coisas mais essenciais, quais são os princípios do SUS, por que é que nesse país se garante atendimento a todo mundo? É porque o SUS só aparece naquilo em que há problemas. E as pessoas vão incorporando também ao seu cotidiano aquilo que é bom. A farmácia popular, que ele já disse que não pode continuar. O SAMU, que ele já disse que não vai ter dinheiro. Políticas como o Brasil Sorridente, a política das UPAs, o Mais Médicos, que ele também já está dizendo que vai diminuir. A população
muitas vezes não vê isso, coisas que foram construídas. Ela está vendo a fila no hospital, ela está vendo o atendimento de urgência que não está sendo bom. É verdade, mas vamos nos lembrar, o Brasil é um país, um dos primeiros países a garantir atendimento integral às pessoas com AIDS. Um dos países que garante medicamentos de alto custo para a sua população. Às vezes no país existem 2, 3 centenas de pessoas que têm uma doença rara e que o SUS garante. Como é que nós vamos tirar recursos desse sistema? Porque o governo, segundo ele, não tem dinheiro para colocar nesse sistema. Não, nós não vamos aceitar isso. E aqueles da área da saúde, os usuários, os servidores, os movimentos sociais, nós temos que nos erguer numa grande rebelião contra isso. A última vez que falaram nisso foi no governo Fernando Henrique Cardoso, quando eles pensaram em mandar aqui para o Congresso Nacional uma emenda constitucional que substituiria o artigo da Constituição que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, para dizer a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, segundo a lei. Ou seja, procurava relativizar o direito constitucional e subordinar a uma lei com menor poder do que a Constituição. Não que não haja exageros, que não haja absurdos. Sim, é possível se discutir. Todo sistema universal tem as suas limitações, estabelece o que deve ou o que não deve ser garantido a todos, mas isso é feito de maneira pontual. Não se pode discutir enquanto princípio formador do sistema a mudança da universalidade. O Minha Casa Minha Vida é outra vítima. Hoje também 2 portarias do Ministério das Cidades revogaram 300 milhões de reais destinados pela presidenta Dilma Rousseff ao financiamento direto de moradias para famílias de baixa renda organizadas em cooperativas habitacionais ou associações sem fins lucrativos. Das duas, uma. Ou o ministro que já começou prejudicando Pernambuco, porque Pernambuco tinha 836 dessas casas para Jaboatão, para Petrolina, para Lagoa do Ouro, para Recife, ou então é porque ele já quer jogar isso para que as empresas venham a fazer, demonstrando uma absoluta e total falta de compreensão do que é o modelo do Minha Casa Minha Vida. Nenhuma empresa vai construir casa nos distritos no interior, porque economicamente não traz retorno. Por isso as comunidades se organizam, entidades se organizam, sindicatos se organizam para produzir quase artesanalmente casas da maior qualidade. E eu tive a oportunidade de conhecer várias dessas casas. Mas aí qual é a ideia? Não, aí é CUT, é PT não, partidos não podem. É CUT, é MST, é FETAP, é não sei o quê. Mostrando claramente que querem começar a desmontar também esse sistema habitacional tão importante. Eu nunca vi um governo, ainda que interino como esse, oferecer um pacote de misérias tão absurdas à população em tão pouco tempo. Parece até que contrataram, vamos fazer o mal. Escolha ministros, secretários, assessores especializados em fazer o mal. Se eles tivessem feito essa decisão, não teriam conseguido fazer tão bem o mal que fizeram em menos de uma semana de governo. O que vale é que o povo não vai ficar calado com isso. Portanto, é maldade atrás de maldade, que a gente toma conhecimento de manhã
e que logo de tarde os próprios autores ou o chefe correm para tentar desmentir e desfazer o mal-estar. A gente até acha que é uma versão renovada daquele programa dos Trapalhões, que anda sendo gravada, tão grande é o bate-cabeça dentro da junta provisória. Não é à toa o nosso país, que chegou a uma grande dimensão mundial a partir do presidente Lula e a uma destacada atuação contra a corrupção, reconhecida internacionalmente no governo da presidenta Dilma, vira agora motivo de ridicularia global. Uma reportagem de hoje do The New York Times chama este Congresso Nacional de circo, onde se encontram suspeitos de homicídio, de narcotráfico e de pedofilia, e pontua que uma casa nestas condições morais foi a responsável pela remoção de Dilma Rousseff da presidência da República. A relatora especial da ONU para os Direitos Indígenas, Vitória Tauli Corpus, das Filipinas, criticou a extinção da Secretaria de Direitos Humanos e do Ministério da Cultura e apontou preocupação com o fato de interesses da elite brasileira serem beneficiados em detrimento dos direitos dos povos indígenas e alertou para o risco de violências, violações de direitos e, inclusive, com efeitos etnocidas. Em Cannes, durante o Festival Internacional de Cinema, a equipe e o elenco do filme Aquários, filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça, forte concorrente à Palma de Ouro do Festival de Cannes, denunciaram hoje ao mundo o golpe pelo qual passa este país e a humilhação imposta à nossa jovem democracia. De forma que não há acordo, não há condescendência com esse governo interino, autor de um roteiro das páginas mais tristes que este país já viveu na sua história recente. Vamos bradar, seja neste Congresso Nacional, seja nas ruas, contra as atrocidades e aberrações que esses golpistas cometeram antes e que, tomado o poder de assalto, insistem em cometer contra o Estado Democrático de Direito e contra a população brasileira. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado, senhores senadores, senhoras senadoras.